A energia é grande. Eu tenho uma irmã que há muitos anos ela faz lá para Aparecida do Norte. Quando ela não está bem de saúde, mas normalmente ela faz umas caminhadas lá. Pois é. Ela mora mais ou menos próximo, acho que uns 30, não é, mas ela não faz a caminhada toda não, que ela não aguenta não. É uma parte só. Pois é. Pois é isso, meus irmãos. Um dia Está de chegando caminhada. nosso horário. Vamos cumprir fielmente. Quis o 19h50 no meu. Vamos fechando os nossos microfones, levando os nossos pensamentos ao nosso mestre maior, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiões, pedindo por todos nós, encarnados e desencarnados, que a espiritualidade, os trabalhadores da luz, possam penetrar em todos os lares e levar a energia necessária, a energia de amor, de luz, de compreensão, de conforto a todas essas almas sofridas, esses irmãos que estão necessitados, que o nosso Pai Maior sabe o que cada um necessita e o merecimento de cada um. Vamos ver nossos irmãos aqui, Leiane, Alice Clementino Souza, Marluce Ferreira Fagundes, Cátia Fagundes, Antônio Rebouça, Rosana Paula dos Santos Xavier e João Miguel Lopes de Freitas. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar a todos. Não esquecendo, meus irmãos, de colocar o nosso copinho com água para ser fluidificada pela espiritualidade, para que possamos tomar depois do nosso evangelho. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje é do nosso livro, Linhas de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item é o 14, indagação oportuna. Francisca, dá licença, é fonte viva, né? É fonte viva, é fonte viva. Eu disse outro, foi? Fonte de luz, porque eu estou com outros aqui. Desculpa. Fonte viva. Eu estou com os outros aqui do lado. Então, e essa passagem está em Atos, no capítulo 19, versículo 2, onde diz assim: Disse-lhes, recebereis vós o Espírito Santo, quando crestes. E o Emmanuel nos responde. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, um indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé, por haver identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça, ou porque obtiveram soluções para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem, duvidando de amigos espirituais e de médios respeitáveis. Acolhem novas enfermidades ou se perdem nos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos
no ato de crer na orientação de Jesus, o da fascinação, o da indolência, o da pesquisa inútil, o da reprodução sistemática, aliás, o da reprovação sistemática às experiências dos outros, se não abrigarmos o espírito de santificação, que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Que possamos refletir um pouco sobre isso. E agora passo a palavra a você, seu Arlindo, para fazer a nossa oração. Seja bem-vindo. Obrigado, minha irmã. Boa noite. Boa noite a todos e sejam todos bem-vindos. E hoje vamos proferir a prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde um dia se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Caritas. Essa oração foi recebida pelo Espírito Caritas em 25 de dezembro de 1873, numa reunião espírita em Bordeaux, França. Que assim seja, Senhor. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos, Senhor, ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e muito amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Francisca. Obrigada, Senhor Arlindo. E assim, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nossos mentores espirituais, e a todos os trabalhadores da luz, em especial ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho, passando a palavra a Ivan, onde fará a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha querida irmã. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe muito. Como eu diria, todo mundo feliz e contente no nosso Evangelho, Jesus presente, certo? Então, que ele possa abençoar todos os nossos lares e o nome daquelas pessoas que constam no nosso livro lá de intenções, que possa conduzir boas energias a esses ambientes para que todos possam conseguir o bálsamo para realmente para o lenitivo dos seus problemas físicos e espirituais. Meus queridos irmãos, hoje nós iniciamos o capítulo 2, o título é Meu Reino Não É Deste Mundo.
nós vamos falar sobre a vida futura. Mais uma vez, nós vamos falar sobre a vida futura. E vamos começar com a citação do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37, com o seguinte teor. Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos lhe perguntou: Então você é rei? E Jesus lhe respondeu: Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar o testemunho da verdade. E todo aquele que segue a minha verdade, que segue a verdade, ouve a minha voz. Jesus esclarecia aos presentes e firmava ali, com toda a sua autoridade, que não estava para reivindicar autoridade temporal. Quando ele pergunta se ele realmente era o rei dos judeus, ao qual ele tinha sido acusado de ter, de afrontar a justiça romana, se declarando rei, ele respondeu que meu reino não é deste mundo. Ao fato dele perguntar, então, você é rei? E Jesus, não. Nega, porque é o seguinte, o simples fato de dizer que vem de um reino não significa que seja o rei. Né? A gente pode se dirigir aqui na Terra, por exemplo, nós temos o reino mineral, vegetal, né? Então, quem vem desses reinos aí não é rei. Não, mas o leão pode dizer que ele é o rei dos animais? Não. Isso é uma convenção muito, assim, apaixonante, porque o leão não é o mais alto, não é o mais forte, não caça melhor nem que a fêmea da espécie dele. A mordedura dele é mais fraca do que, por exemplo, a hiena, que o crocodilo. Então, não significa que por uma convenção ele seja o rei. Nem podemos dizer que o diamante é também o rei dos minerais. Até porque para nós existe outras coisas mais importantes com melhor proveito. Para que serve o diamante para a gente, afinal de contas? Só para excitar o nosso orgulho, né? A nossa cobiça. Né? Nós temos outros minerais mais interessantes, outros produtos mais interessantes, até que fazem parte necessária ao nosso corpo, à nossa vida orgânica. Então, ele diz aqui que Jesus, por essas palavras, diz claramente que a vida futura deve ser a principal preocupação dos homens que vivem na Terra, e em todas as oportunidades ele se refere a esse grande princípio. Sem a vida futura, a maioria dos seus ensinamentos morais não teria nenhuma razão de ser. Muitos não entenderam o que Jesus falou e acharam que ele só estava se referindo à vida presente. Por não acreditarem na continuação da vida após a morte, não conseguiam entender a vida futura, achando até mesmo ingênua as suas palavras. Então, Jesus vem num determinado momento da humanidade em que era necessário começar a semear a verdade. Embora essa verdade não pudesse ser descrita na sua totalidade, porque havia a dificuldade da captação dos povos existentes naquela época, não tinham uma ideia avançada. Eu costumo dizer aqui que quando Jesus fazia, por exemplo, curava um leproso, como é que Jesus iria se referir a ele? Que aquele leproso tinha sido acometido de uma doença lá, não sei se é uma verminose ou não sei se é verme ou é bactéria, mas que Jesus, através da sua energia magnética, tinha conseguido liquidar aquelas microvidas e reconstituir os tecidos. Como é que ia passar uma explicação dessa lógica, dessa magnitude para aquelas pessoas, né? Era impossível. Então, estava-se simplesmente, deixava-se manter aquela ideia de que ele tinha simplesmente sido
sido ajudado, embora Jesus, a cada cura que fizesse, fazia ali a observação, fazia como a gente diria, o acolhimento, e dizer para o irmão que ele estava passando por aquelas condições em virtude de ter cumprido, de ter ofendido a lei natural em algum momento. O que ele dizia era necessário manter simplesmente como fosse culpa dos seus pecados, e que ele não pecasse mais para que algo pior não viesse a ali acontecer. Então, Jesus, num determinado momento, vem e começa a disseminar as ideias a respeito da vida espiritual. Quando Jesus diz, eu não venho, meu reino, por enquanto, não é desse mundo, porque Jesus vem de um reino espiritual. Nós é que fazemos questão, né, de nos apegarmos às coisas materiais desse mundo material, que lá no final, acho que esse capítulo, ele conclui falando da realeza terrena, quando ele vai falar daquela rainha da França, que teve muitos problemas espirituais, porque desencarnou achando que seria rainha também no plano espiritual. Olha que interessante, como é totalmente o contrário do que Jesus diz. Meu reino não é deste mundo. Para ela, meu reino é deste mundo, onde ela estava e ainda deveria perdurar, né, após o desencarne dela. Fato que, com muita dureza, com muito sofrimento, ela veio a perceber, veio a descobrir que não fazia mais parte da autoridade temporal a sua situação no plano espiritual. E essa questão, como ele diz aqui, olha, a vida futura pode ser considerada como o principal ensinamento de Jesus. E por isso até foi colocado aqui no início, diz aqui, colocado no início dessa obra. Ela deve ser a meta de todos os homens. Somente a continuação da vida pode explicar as grandes diferenças que existem entre os homens aqui na Terra e fazer com que a justiça de Deus se cumpra ao longo do tempo. Então, nós temos agora o Evangelho de Jesus amparado pelas revelações da doutrina espírita, nos dando uma razão, como eu diria que, real, estudada, reflexionada, enfim, uma ciência de como essas coisas acontecem, né? Nós não temos mais aquela condição de que, como diz Jesus, lá no próprio capítulo, ele cita aqui João, capítulo 18, mas lá no capítulo 20, aliás, de Mateus mesmo, né? Ele faz questão de falar sobre isso para os seus discípulos. Me parece que é aqui no 20 também. É isso? Não, não é aqui. É em João mesmo. É em João 14, que ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu já vou teria dito. Ou seja, essa é uma verdade que vocês devem acreditar a partir de agora, e que, da mesma maneira que eu peço para que vocês acreditem em Deus e acreditem em mim, essa é uma realidade que, se não fosse isso, eu já teria negado a vocês. Não existe vida futura, não existe lugar nenhum para ir, portanto, divirtam-se a vida de vocês, né? Porque Deus realmente vai dar as suas vitórias, as suas batalhas ou os seus castigos aqui na Terra, da mesma maneira que vocês estão percebendo como a coisa funciona materialmente aqui, próximo de vocês. Mas não, a principal missão de Jesus era exatamente despertar no homem a espiritualidade. Que lá mais no futuro ele vai dizer, Deus é espírito e em espírito deve ser venerado. Acho que é venerado, eu não sei se é exatamente essa palavra que ele utiliza, mas não como algo diferente como as pessoas imaginavam, né? Exatamente de criar as imagens, de criar aqueles costumes que nós, na doutrina espírita, não trazemos mais. Mas todas as outras religiões, todas as outras seitas, ainda trazem esse materialismo, essa questão de fazer um meio que ocultismo, né, da realidade, da verdade, ou uma verdade distorcida ao longo dos tempos
maliciosamente, por questão de poder. Então, existem aquele monte de cerimônias, né? Então, a gente vê lá na parte das matrizes africanas, vestir-se todo de branco. Lá na região da Índia, aquelas roupas coloridas de acordo com aqueles deuses que eles imaginam também, né? Que se vestem daquela maneira, ou às vezes quase desnudos, para se considerar que são extremamente desligados das coisas materiais. A nossa Igreja Católica, infelizmente, também, né? Tem lá as suas autoridades, com as suas roupas lá, sacerdotais, né? Muito cheia de coloridos, etc. E tal. O fato que foi advertido por Jesus, né? Quando ele fala que ele fala dos camaradas que usavam túnicas, né? Muito vistosas, né? Mas que na realidade não tinham fé. O negócio deles era mostrar aquilo ali, e ainda se aproveitavam dessa aparência, como ele diz, para dilapidar a casa das viúvas. Então, os nossos irmãos também das igrejas evangélicas fazem questão também de usar uma roupa assim muito formal, não sei se é formal exatamente, mas se vestirem o melhor possível, socialmente dizendo, costumes sociais, né, finos, para enfrentar a Deus, quando a verdade nós devemos enfrentar a Deus com o nosso espírito totalmente desnudo. Porque a espiritualidade maior, quando nós nos apresentamos para sermos auxiliados, eles olham para nós e veem, né, todos os nossos problemas, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, digamos assim, demonstrados dentro do nosso perispírito. Nós mostramos exatamente aquilo que somos. Nós podemos enganar materialmente e o nosso próximo, né, nos apresentando como tal coisa assim, mas aquele, como diz o ditado, aquele que fala demais dá bom dia a cavalo, e pela simples maneira de falar, os nossos irmãos também muitas vezes vêm a fazer um juízo bastante aproximado da nossa personalidade. Mas a quem não conhece não é possível. Mas se apresentando perante a espiritualidade, eu sempre gosto de me lembrar daquele capítulo lá de Nosso Lar, onde fala do espírito vampiro, né? Daquela mulher que vem pedir socorro, né? Ele todo fica preocupado, precisamos auxiliar, e o irmão diz, não, preste atenção, ela não tem merecimento de estar aqui, não. Ela não tinha a roupa da núpcias para ter direito a estar em nosso lar. E é preciso que ela vá fazer suas reflexões, ela não é permitida ela ficar ali, onde, em um determinado momento, ela vai chegar ao ponto do próprio nosso irmão André Luiz, né? Fazer suas reflexões e fazer sua mudança, porque ela tinha muitos débitos ainda para com a justiça divina. E todos nós temos também muitos débitos junto à justiça divina. Tanto é que nós ainda estamos aqui, né? Pisa aqui, pisa ali na nossa encarnação, ainda sofrendo muito tipo de problemas, né? Ainda muito suscetíveis às dores, ainda muito suscetíveis aos nossos problemas psicológicos, em virtude de que a gente está aqui tentando melhorar, graças a Deus, né? Já seguimos minimamente o Evangelho, né? Já nos esforçamos por participar de uma casa onde há uma religiosidade, onde há uma intenção de esclarecer os espíritos, exatamente para a gente dar essa caminhada aí que Jesus veio lá 2000 anos atrás, dar o início. E sabendo que ainda não, todo o seu trabalho ali não teria um sucesso imediato, como há 2000 anos depois ainda não há um sucesso tão, como eu diria aqui, tão notório, né? A humanidade caminha lenta, muito lenta. Os judeus não compreendiam muito bem a vida futura e acreditavam que os anjos eram seres privilegiados da criação. Não sabiam que os homens, pelo seu desenvolvimento espiritual, também poderiam se tornar anjos e acompanhar da mesma felicidade. Fato que, infelizmente, ainda é divulgado, né, pela nossa co-irmã maior, religião, com uma questão dos anjos favorecidos por Deus, criaturas que vivem num patamar superior
a da humanidade, que nunca passaram pelas experiências do aprendizado, da dor, do erro, né? Então, esse é o pensamento que se tem, infelizmente, que ainda atrasa muito essa condição. Eu me lembro recentemente, fala com um irmão que foi pela primeira vez lá na nossa casa espírita, ele chegou já bem fora de hora, foi atendido e voltou, né, no outro dia já para o tratamento no passe, e lá ele ficou admirado, porque disse que tinha falado com um doutor, né, ele falando com uma médium na cabine, mas era um nome de homem, e que ele estava falando com mortos. Eu disse, sim, você está no centro espírita, onde você, aqui você tem a condição de conversar com espíritos, não como o próprio médium tem essa condição íntima de falar, mas você pode falar com outro. E ele falou, mas não é proibido falar com os mortos, porque está lá na Bíblia. Aí eu fui contar para ele aquela história de Moisés, de proibir, depois juntou lá os 40 ou 70 pessoas de confiança para que continuasse dando assistência espiritual, e aquela mulher que descobriram e vieram, né, entregar para Moisés, e ele disse, quem dera todo o meu povo profetizasse. Portanto, não era proibido. Ele tinha criado ali uma circunstância para que a coisa acontecesse educadamente e respeitosamente. Porém, essa situação de Moisés proibir ainda gera discussões e essa falta de que o conhecimento avance por causa disso. Você fica preso a essas condições que são manipuladas. Não pode isso é pecado, o diabo, o demônio, Satanás, e a pessoa entra em pânico, né? Ao invés de se aproximar de Deus, mas parece que Deus está cercado por essa horda de maus espíritos tão perigosos, a ponto de ganharem as nossas almas eternamente para todo sempre, né? E nos causar medo. Não, a religião não é isso. Jesus diz, Deus é Pai. João diz, Deus é amor. Vamos em frente. Então, eles pensavam, né, que os bens materiais, a supremacia de sua nação perante as outras e as vitórias que conseguiam sobre os seus inimigos eram compensadas por cumprirem as leis de Deus. Acreditavam também que as calamidades coletivas e as derrotas eram castigo pela desobediência a essas leis. Moisés não poderia dizer mais a um povo pastor, sem cultura e interessado somente nas coisas desse mundo. Exatamente porque não tinha nenhum conhecimento de nada sobre espiritualidade. Então, não, mas para ganhar a vida eterna, havia condições específicas que ou você realmente ganhava a vida eterna e ia lá para o céu para ficar louvando eternamente, ou simplesmente sua vida se acabava. Para ganhar a vida eterna, tinha que ser merecedor de alguma maneira. Então, mais tarde, Jesus veio ensinar que existe um outro mundo. Exatamente isso. Onde a justiça de Deus segue o seu curso, diferente da justiça dos homens, que não é perfeita, aliás, muito longe da perfeição. Então, onde a justiça de Deus segue o seu curso e onde os bons, que procuram seguir os seus mandamentos, encontram sua recompensa. E esse outro mundo é o mundo espiritual, para onde Jesus retorna após deixar a terra e promete que vai preparar o lugar e que depois vem buscar os irmãos para que eles fiquem juntos, desde que, claro, tenham alcançado o merecimento. Ora bem, então, a esse mundo espiritual também todos nós retornamos. E várias vezes, por quê? Olha que interessante. Quando o homem do passado, ele vinha aqui encarnava aqui na Terra, ele não tinha conhecimento de espiritualidade. Então, quando ele desencarnava, os irmãos superiores passavam algumas informações, né? E ele vinha para cá. Passado esse período, ele retorna a prestar contas, né? Retorna a prestar contas. E o nosso mundo é o mundo espiritual. Então, todos nós retornamos de tempo. Olha como a nossa vantagem hoje é tão superior à dos nossos irmãos do passado. Porque, além de nós termos a condição de retornar, concluiu a nossa encarnação, nós retornamos ao plano espiritual para uma reciclagem, para encontrar com os nossos mentores
nossos espíritos, guias, mas nós aqui temos um canal aberto para falar com eles. Né? Quanto nos oferece de possibilidade a mais de adiantarmos a nossa evolução espiritual? Se temos aqui o contato, se temos aqui as chamadas cartas vivas que Paulo dizia, não é verdade? Então, nós estamos numa condição, numa situação muito mais privilegiada que os nossos irmãos no passado. Até porque de lá para cá nós já aprendemos bastante e hoje esse contato, né, esse intercâmbio nos permite avançar muito mais. Claro que dentro do interesse do livre-arbítrio de cada um de procurar e de seguir. Então, Jesus precisou ajustar o seu ensinamento ao estado evolutivo dos homens daquela época. Pois se falasse toda a verdade, o povo não entenderia e nem acreditaria. Por isso, Jesus era tipo um mago. Jesus fazia milagres, né? A ponto de só Deus que podia ser muito mais mágico, muito mais milagroso do que Jesus. E hoje, a gente que estuda a doutrina espírita, a gente vê que todas essas questões dos milagres, das transformações, das aparições, são tudo coisas plenamente comuns. E quando o nosso conhecimento chega nisso, acaba a magia, né? Acaba o maravilhoso, o desconhecido. É um fato comum. Nossa, o Espírito apareceu. Sim, o Espírito apareceu. O Espírito aparece e sempre aparecerá. As manifestações aconteceram, acontecem e sempre acontecerão. E o ensinamento vinha, o ensinamento vem, e o ensinamento sempre virá. Nós crescemos no passado, crescemos no presente e cresceremos no futuro. Faz parte do progresso da humanidade, faz parte do progresso do espírito. Então, ele limitou-se a colocar a vida futura como sendo uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão acredita, de algum modo, na vida futura, mas a ideia que faz dela é ainda muito vaga. Para a grande maioria, ela é apenas uma crença desprovida de certeza absoluta, onde resultam as dúvidas e a dificuldade que muitos têm em compreender a continuação da vida após a morte. Porque, gente, nós temos um monte de João, de José, de Manuel, de Antônio, mas o que a gente tem de Tomé é impossível. Todo mundo só quer acreditar se vê, se você levar uma prova. Né? Por que não busca a prova por si próprio? Vai valer muito mais a pena. Até porque o trabalho de buscar a prova faz engrandecer, porque é uma pesquisa que vai fazer, que vai... A gente não pode dizer, olha, acredito porque é assim. Né? Passou esse tempo. O nosso querido Paulo, né, ele disse no que a fé, pela simples fé, né, os nossos irmãos do passado se justificaram perante a Deus. Né? Mas nós temos conhecimento, ele disse, nós temos o Cristo. Né? Nós temos o conhecimento que o Cristo veio nos dar. Quando ele diz, o meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa do meu Pai, vocês também irão para lá. Mudem o seu comportamento. Aqui está o código ético para o espírito. Então, todas as suas vantagens, de dizer assim, o seu prêmio, a sua promoção, não é aqui, é lá. Porque lá, na realidade, é o mundo real. Esse mundo aqui se desfaz sem destruir o espírito. Num determinado momento aqui na Terra, vai esfriar ou vai fazer muito calor, e esse tipo de vida que nós temos aqui, que nós levamos bilhões de anos para desenvolver, esse corpício que a gente dá muito valor aqui, não vai se desagregar. A temperatura não vai permitir, o magnetismo da Terra não vai permitir essa mesma configuração de átomos que dá condições desse aglomerado que o espírito utiliza como um carro de movimentação. Mas nós continuaremos espírito. E com o nosso conhecimento montaremos outro corpo para viver em outra região. Ou se estivermos bastante evoluídos, talvez não precisemos disso.
pois estaremos vivendo num mundo muito mais fluídico. Então, hoje os homens estão mais maduros para compreender as verdades, e o Espiritismo exatamente vem completar o ensinamento do Cristo sobre a vida futura, sobre outros vários aspectos. Com os ensinamentos da doutrina espírita, a vida futura não é mais uma incerteza, ela é antes uma realidade demonstrada pelos fatos, pois são os próprios espíritos que vêm descrevê-la em todos os seus detalhes, não deixando margem a nenhuma dúvida. Gente, por favor, quem tiver oportunidade de comprar o livro Céu e Inferno, compre e leia. É um livro sensacional também, gente. Traz muito conhecimento. É só realmente a respeito do destino dos espíritos. São vários e vários e vários estudos feitos ali pela equipe de Kardec, sensacional, sobre vários aspectos das situações de felicidade ou não de cada espírito. Então, mesmo as inteligências mais simples conseguem compreender que a continuação da vida é uma realidade, do mesmo modo que conseguimos imaginar um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. O relato que os espíritos fazem de uma vida feliz ou infeliz na vida futura é feita de uma maneira tão verdadeira, tão racional, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Assim, a verdadeira justiça de Deus somente irá se cumprir na vida futura, onde, através das sucessivas reencarnações, será possível resgatar os nossos erros. Porque não temos nem condição de abarcar, né? De assemelhar todo o conhecimento que nós temos a capacidade que nós temos a possibilidade de descobrir aqui nesse planeta. Né? A nossa mente, a gente vai evoluir muito, mas aqui não é o ponto final da nossa evolução. A gente imagina que chegou em nosso lar, já estamos felizes. Gente, nosso lar é como se a gente fosse um pássaro, é só um galho onde a gente vai pousar. Ou nem seja essa árvore, talvez seja outra, porque existem várias e várias moradas na casa do Pai, existem várias outras instituições semelhantes ao nosso lar. Quem tiver a oportunidade, pode dar um Google aí e procurar sobre colônias espirituais, vai ver que o Brasil inteirinho não tem estudos assim feitos em outros países. Eu não vi, mas pelo menos o Brasil é cheio. Assim como a gente tem o país dividido um estado tal, o nosso ambiente aqui todinho também é dividido por espaços específicos de colônias. Algumas muito grandes, alguns espíritos descrevem coisas maravilhosas. Tem uma, por exemplo, que eu tenho uma curiosidade, chamada Canteiro de Flores, é simplesmente chamada de Canteiro de Flores. Deve ser, assim, um jardim magnífico, né? Construções sensacionais, talvez haja muito estudo de botânica, para aqueles que vierem reencarnar aqui, terem algum conhecimento disso. Pois bem, é isso que nós temos para hoje, meus queridos irmãos. Nós concluímos aqui o nosso tempo para as nossas reflexões, né? Não totais, ficam aqui esses pensamentos, essas ideias para a gente fazer mais alguns pensamentos adiante. Então, nós vamos concluir mais uma vez a nossa reunião, fazendo a oração, minha prece, né? E antecipadamente pedir que a espiritualidade, então, nesse momento, possa fluidificar a água de quem já tem aí reservado, com os fluidos que possam agraciar a cada um segundo o seu merecimento, segundo a necessidade. Portanto, vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e vamos rogar nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus. Vamos rogar a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe os nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Vamos rogar a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz ao nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que um dia possamos tê-los como amigos e unidos possamos elevar nosso agradecimento ao Senhor. Vamos rogar a Jesus, nosso Mestre,
Luz e amparo a todos os nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos que se encontram nos ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber ajuda de mãos dadivosas e palavra confortante. Vamos rogar finalmente a Jesus, nosso amigo, proteção e amparo a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua luz, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e nosso destino. Muita paz e luz a todos, meus irmãos, muito obrigado a todos, e vamos agora devolver a palavra à nossa irmã Francisca para as considerações finais do nosso Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe imensamente. Graças a Deus. E assim, com essa prece, pedimos a espiritualidade, fazer uma varredura em todos os lares, que possam adentrar e se aí encontrar algum irmão ainda em sofrimento, que eles possam ser acolhidos e levados a uma colônia espiritual, a um hospital, ou qualquer outro lugar adequado às suas necessidades. Pedimos ainda que toda e qualquer energia deletéria possa ser transformada em amor, em paz, serenidade, e que Jesus nos abençoe por todo, hoje, amanhã e sempre. E até amanhã, com a permissão de Dr. Bezerra de Menezes, toda espiritualidade superior. Fiquem com Deus. Até amanhã. Graças a Deus. Até amanhã.